A Era Vargas, como tudo começou. Com a crise de 1929, a economia brasileira despencou, pois a mesma era baseada principalmente no café, que era comprado pelos Estados Unidos e Europa, países afetados pela crise. Esse fato, combinado com as revoltas tenentistas e as greves operárias, trouxe uma instabilidade política ao país. Com a política do café com leite, São Paulo, em 1929, deveria ter passado o governo para Minas Gerais, mas Washington Luiz apoiou a candidatura do paulista Júlio Prestes para a presidência da República e de Vital Soares para a vice-presidência, descontentando a oligarquia mineira. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, presidente do estado de Minas Gerais, se uniu com Getúlio Vargas, presidente do estado do Rio Grande do Sul, para formar uma oposição. O presidente do estado da Paraíba, João Pessoa, negou-se a participar da candidatura de Júlio Prestes e agregou-se aos oposicionistas. A Aliança Liberal era formada pelo Partido Libertador, PL, do Rio Grande do Sul, unindo-se ao Partido Republicano Rio-Grandense, PRR, da Frente Gaúcha Única, FUG. Getúlio Vargas, o candidato à presidência pela oposição, fecha acordos de garantia ao apoio do governo que, se eleito, reconheceria os candidatos da Aliança Liberal para a Câmara dos Deputados. Essa atitude de Vargas é resultado da insegurança gerada por uma parcela de jovens que, dentro da Aliança Liberal, já cogitavam pegar em armas para garantir a vitória caso as urnas não lhes favorecessem. Além dos presidentes desses três estados, parcelas do movimento tenentista e as oposições aos demais governos estaduais formaram a Aliança Liberal e lançaram a candidatura de Getúlio Vargas à presidência e João Pessoa à vice-presidência. Dentre algumas das propostas da Aliança Liberal para a reformulação da política e economia do país, constavam no programa a representação popular pelo voto secreto, anistia aos insurgentes do movimento tenentista da década de 1920, reformas trabalhistas, a autonomia do setor judiciário e a adoção de medidas protecionistas aos produtos nacionais para além do café. A eleição para a presidência ocorre em 1º de março de 1930 e o resultado foi favorável à chapa de Júlio Prestes e Vital Soares, com 57,7% de votos. A oposição teve de reconhecer a vitória de Prestes. Os partidários apenas decidiram pegar em armas e alçar Getúlio Vargas à presidência com a morte de João Pessoa, em 26 de julho de 1930. João Pessoa foi assassinado por conta de um conflito na política regional da Paraíba. No entanto, o governo federal foi responsabilizado por esse atentado. Membros da Aliança Liberal entraram em contato com os generais para apoiarem a deposição de Washington Luiz e garantirem que Getúlio Vargas se tornasse o próximo dirigente do país. Em 3 de outubro de 1930, a Aliança Liberal iniciou as excursões armadas. Na região Nordeste, as tropas foram lideradas por Juarez Távora e tiveram como área de disseminação o estado da Paraíba, e na região Sul, as tropas possuíam maior quantidade de membros comandados pelo general Góes Monteiro. As tropas dirigiram-se para o Rio de Janeiro, então capital federal, onde Getúlio Vargas seria elevado à presidência da República. Nesse processo, uma junta provisória militar depôs Washington Luiz e assumiu o comando do país. Em 24 de outubro de 1930, quando Getúlio Vargas chegou com as tropas ao Rio de Janeiro, em 3 de novembro de 1930, a junta provisória lhe transferiu para o governo. Assim, iniciou o governo provisório de Getúlio Vargas. A Revolução de 1930, como ficou conhecida, foi toda a movimentação do pós-eleições e marcou o fim da política do café com leite e o início de uma nova era na dinâmica de poder nacional. Governo Provisório. O governo provisório foi o primeiro período da Era Vargas e durou de 1930 a 1934. Foi marcado pelo apoio de tenentes que exigiam transformações estruturais, econômicas e políticas no Brasil. Uma vez no poder, Vargas decide compensar os tenentes pela participação da Revolução de 1930 e os insere nos principais cargos da administração. Um ano depois da Revolução, o governo provisório adotou o Código dos Interventores, que consistia na manutenção de militares no poder na maioria dos estados. A manobra política desagradou os redutos oligárquicos do país, que passaram a confrontar o governo.
surgiu um grupo chamado Clube 3 de Outubro, assim denominado em homenagem à data do início da Revolução de 1930, que defendia, em princípio, o prolongamento do governo provisório e o adiamento da reconstitucionalização do país. Lá, os militares debateram instrumentos para fortalecer as Forças Armadas, aplicar a reforma trabalhista, centralizar o poder nas mãos de Getúlio Vargas e manter um governo com uma roupagem de ditadura, enquanto os grupos oligárquicos cobravam a reforma constitucional e passaram a confrontar Getúlio Vargas na tentativa de evitar o fortalecimento político dos tenentes militares. As elites paulistas insatisfeitas buscaram reconquistar o comando político que haviam perdido com a Revolução de 1930. Fazendeiros, estudantes universitários, comerciários e profissionais liberais iniciaram uma forte oposição ao governo. No dia 23 de maio de 1932, durante um ato político no centro da cidade de São Paulo, a polícia reprime um grupo de manifestantes no qual morrem 4 estudantes. Após o manifesto, que acabou violentamente, houve o início da Revolução Constitucionalista de 1932, que foi a primeira grande revolta contra a administração de Getúlio Vargas e foi também o último grande conflito armado ocorrido no Brasil. Os insurgentes exigiam a elaboração de uma nova Constituição e a convocação de eleições para presidentes. Investindo em mídia, usando jornais e rádios, os paulistas conseguiram mobilizar grande parte da população. Após 87 dias de guerra, São Paulo perde militarmente, mas atinge seu objetivo político conseguindo novas eleições em 1933. Com a conquista paulista, em 1934 foi instituída a Assembleia Nacional Constituinte. Entre as definições da nova Constituição estava a eleição por voto direto e secreto, colocando os militares em desvantagem. Perdendo força no campo político, o movimento dos tenentes chegaria ao fim e a Era Vargas entra em outra fase, a do governo constitucionalista. Governo constitucionalista. Esse período se inicia com a eleição indireta de Getúlio Vargas para presidente da República pela Assembleia Nacional Constituinte. No governo, foi criada a Ação Integralista Brasileira, em 1932, movimento fascista liderado principalmente por Plínio Salgado, que pregava as ideias do italiano Mussolini. Em oposição à Ação Integralista Brasileira, houve também a criação da Aliança Nacional Libertadora, composta por comunistas, contrária a Vargas e liderada por Luiz Carlos Prestes, que contava com o apoio da União Soviética. Luiz Carlos Prestes comandou um levante e fracassou, sendo reprimido pelas Forças Armadas. Vargas passa a perseguir os comunistas, sindicalistas e anarquistas. Ele também cria leis infringindo as liberdades individuais, com o objetivo de concentrar o poder. Em 1936, com a chegada de novas eleições, Getúlio reconhece a chance de perder pelo voto popular e decreta estado de guerra, usando como argumento a luta contra o comunismo. Ele fecha o Congresso e suspende os poderes legislativos e judiciários. Com a justificativa de sufocar a ameaça comunista, ocorre o golpe do Estado Novo, em 1937. O presidente fecha o Congresso e suspende os poderes legislativo e judiciário. Com a justificativa de sufocar a ameaça comunista, ocorre em 1937 o golpe do Estado Novo. O antes presidente, agora ditador Getúlio Vargas, inicia políticas protecionistas e nacionalistas baseadas no fascismo italiano. Ele dissolve todos os partidos e, em um ato simbólico, queima as bandeiras dos estados, dizendo que a única bandeira que deve ser hasteada é a da nação, marcando a dissolução dos poderes regionais. Proíbe o ensino de línguas estrangeiras para garantir que as influências externas presentes principalmente no Sul e em Pernambuco sejam suprimidas. Nesse novo sistema, os prefeitos eram selecionados pelos governadores dos estados, enquanto os governadores eram selecionados por Getúlio Vargas. Para evitar poderes individuais e possíveis revoltas, Vargas proibiu a aquisição e porte de armas, desarmando a população. Criou diversas estatais de controle, alguns vigentes até hoje, e estatizou várias áreas importantes da economia brasileira. Ainda baseado no fascismo, Vargas criou a consolidação das leis trabalhistas, promovendo regulações de contratação, aumento do salário mínimo, unificação da jornada de trabalho e protecionismo ao trabalhador.
Para censurar a imprensa e garantir o apoio popular, Vargas criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse departamento tinha pleno poder para censurar rádios e jornais e promover a idolatrização da figura de Getúlio. Eles promoviam a ideia de bom governante e líder ideal. Getúlio se afirmava como uma figura paterna, sendo amado e protegido pela população. Durante a Segunda Guerra Mundial, tropas brasileiras, os pracinhas, foram enviadas em apoio aos aliados, mesmo Getúlio mostrando clara empatia ao eixo. Isso se deve às fortes expressões populares que aconteceram em defesa do apoio aos Estados democráticos. Esses soldados, sempre alegres, eram sinceros e otimistas. Rapidamente ganharam a simpatia dos outros países. Eles eram, em maioria, pobres, franzinos e doentes, mas se provaram resistentes, conseguindo, como diziam as tropas britânicas, marchar descalços. Em campo de batalha, demonstraram um tratamento humano com os civis que eram libertados dos regimes totalitários fascistas e nazistas. As grandes interferências na economia que Getúlio Vargas fez provocou indiretamente a diminuição da qualidade de vida do povo brasileiro. A criação da CLT e o aumento do salário mínimo provocaram um aumento do chamado Custo Brasil. Esse aumento faz com que investidores pensem 2 vezes antes de investir no Brasil, além de fazer com que funcionários fossem despedidos de forma massiva e novos não fossem contratados, pois se tornara muito caro contratar e manter um funcionário. Os protecionismos, empréstimos falsos e a criação em massa de moeda provocaram muito aumento da inflação, levando ao empobrecimento geral da população e fome. Graças a isso, grande parte dos soldados que foram enviados para a guerra eram pobres e doentes. O projeto de desenvolvimento nacional de Vargas provocou a morte das poucas indústrias estrangeiras que haviam no Brasil e desenvolveu as indústrias nacionais de base, que, embora importantes, não eram suficientes para cobrir toda a demanda brasileira por industrialização. O retorno dos pracinhas e a vitória do capitalismo liberal democrático contra o totalitarismo com o fim da Segunda Guerra provocaram um ambiente desfavorável para o governo fascista de Getúlio Vargas. Além disso, a fragilidade da economia levou a elite intelectual mineira a concluir que o nacionalismo e o totalitarismo não protegem a nação, pressionando assim o ditador. Todas essas pressões levaram Vargas a renunciar o cargo. Eurico Gaspar Dutra assume então a presidência. Porém, esse fato não demarcou o fim da influência varguista. Dutra era aliado a Vargas e só foi nomeado graças a essa aliança. E os 2 mais importantes partidos que surgiram, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e o PSD, Partido Socialista Democrático, traziam consigo essa influência. Getúlio se candidata à presidência nas eleições de 1950 e é acompanhado de movimentos populares que pediam por sua vitória, o chamado queremismo. Vargas ainda se afirmava como uma figura paterna e cuidadora, porém, agora com um discurso progressista. Vargas ganha as eleições e a partir daí sofre grande pressão dos jornais, agora livres, principalmente de Carlos Lacerda, líder do jornal Tribuna da Imprensa. Vargas, então, faz o Banco do Brasil pagar milhões para um jornalista que se torna, então, o dono do jornal mais moderno da época, com um público massivo. Esse jornal trazia consigo apologias ao governo Vargas e foi chamado pelo Lacerda de imprensa governista. Lacerda pede, então, uma CPI para investigar a procedência do pagamento para esse jornalista, e são descobertas uma série de irregularidades, uma delas que poria fim ao jornal. Pouco tempo depois, ocorre um atentado a Lacerda, que acaba por matar um militar que o protegia. Investigações apontaram a família de Vargas como mandante, mostrando Getúlio como um tirano. Fortes pressões populares ocorrem para que ele seja retirado do poder. Os militares dão o ultimato para sua renúncia. E então, em 24 de agosto de 1954, após anunciar sua renúncia, ele atira contra o próprio peito, se matando. As rádios passaram a anunciar a morte de Vargas e a lerem a carta de testamento constantemente, insuflando na população um desejo de vingança pela morte do, entre aspas, pai do povo, contra aqueles que provocaram o ato, entre aspas, heróico de Vargas.
Assim, a população sai às ruas quebrando e destruindo carros do jornal O Globo e invadem a sede do jornal Tribuna da Imprensa. Entretanto, já era o fim do governo Vargas. Os manifestos foram vandalistas e sem função, e aquele era de fato o fim da era Vargas. Não.